Salve, salve, meu povo! Tudo tranquilo com vocês? Prof. Viviane Maia, nesse Revisaço Online Prime do curso Estou Preparado, né, gente? Olha aí essa live com mais de 8 horas aí, fazendo uma revisão de cada ponto aí do teu edital, tá certo? Para quem não me conhece, sou professora Viviane Maia, faço parte aqui da equipe do curso Estou Preparado e hoje eu fiquei com a missão de direito administrativo e também nós iremos responder questões do Estatuto do Servidor do município de Igaraçu. Tá certo, meu povo? Vamos com tudo? Vamos com tudo. Revisar cada ponto aí do teu edital. Vamos com tudo. Lembrando do aulão de véspera, tá? A gente vai fazer o aulão de véspera do teu curso, tá? Presencial Recife. Tá bom? Então, quem ainda não adquiriu, adquire e te espero lá, tá certo? Vamos embora. Primeira questão aí, né, de direito administrativo. Vamos ver o que é que a questão está tratando. O direito administrativo é estabelecido por meio de fontes, portarias e autorizações para determinações e legalidades de atos. Assinale a alternativa correspondente às construções. Ele quer saber qual é a fonte que trata das construções e reflexões dos teóricos do direito, constituindo de fonte secundária, pelo Poder Legislativo referente à sua interpretação e pelo Poder Judiciário em relação ao julgamento. Gente, a gente está na parte introdutória lá do teu edital, né, que ele pede os conceitos iniciais acerca do direito administrativo, pede fontes, né? Aquela parte introdutória que é Estado, governo, administração pública, foco na banca INDEC, né? Isso, Instituto INDEC. Então, vê só. Sobre as fontes do direito administrativo, quais delas seriam construções e reflexões dos teóricos do direito? Seria a doutrina, seria a jurisprudência, o arcabouço legal, costumes ou princípios gerais do direito? As construções e reflexões dos teóricos do direito seria a nossa doutrina, né, gente? Seria a doutrina que é fonte secundária, fonte indireta do direito administrativo. A doutrina são as teses jurídicas, né? São os estudos dos teóricos do direito, né? Daquela área, daquele saber. Eles vão auxiliar aí na elaboração das leis, bem como na interpretação, né? Então, veja, as construções e reflexões dos teóricos do direito constituem a doutrina, que é fonte secundária. Então, lembrar das fontes do direito administrativo, fontes do direito administrativo, nós temos fontes primárias ou fontes diretas, que aí seria quem, meu povo? Fonte primária ou direta é a lei em sentido amplo, né? Lei, sentido amplo. E temos também como fonte primária direta as súmulas vinculantes. Súmulas vinculantes é uma síntese da jurisprudência, seria fonte secundária, indireta. Mas as súmulas vinculantes, elas são fontes diretas, tá? Porque ela obriga, né? Isso obriga a administração pública, obriga o Poder Judiciário, né? Então, vamos lá. Exceto o STF. Mas vamos lá. Fontes secundárias ou indiretas do direito administrativo. Aí a gente tem, né, a doutrina, que são as construções, as teses jurídicas, né, as reflexões, ele traz conceito, classificações. Então, são os teóricos do direito, né, os doutrinadores. Temos também a jurisprudência. A jurisprudência são várias decisões judiciais que estão decidindo sobre um determinado assunto de forma convergente, né? Então, forma a nossa jurisprudência. Da jurisprudência, a gente extrai as súmulas, que é uma síntese da jurisprudência.
As súmulas do STF, do STJ, em regra, elas são fontes secundárias. Agora, se for aquela falada súmula vinculante, né, ela seria fonte primária, tá certo? Porque ela obriga, de observância obrigatória. Enquanto as fontes indiretas ou secundárias, ela auxilia na interpretação da lei ou como forma de integração na ausência de lei, tá certo? Temos também os costumes e temos também os princípios gerais do direito. Tá? Então, já trouxe aí quais são as fontes do direito administrativo, mas a questão em tela, ela trouxe o que seria as construções e reflexões dos teóricos do direito, né? Então, isso seria o quê? A doutrina. O costume é a praxe administrativa, né? São aquelas práticas reiteradas que geram observância obrigatória, aquele dever de observância, né? A praxe administrativa, tá? Desde que não seja contra a legem, ou seja, não seja contrária ao direito posto. Beleza, gente? Então, gabarito letra A de aprovados. Começamos bem. Gabarito A de aprovação. Vai ser a tua aprovação aí na Guarda Municipal de Igaraçu. Beleza? Não esquece de convidar os professores para o churrasco da aprovação. Beleza, meu povo? Vamos embora. Segunda questão aí, sobre o direito administrativo, analise as afirmativas abaixo. O direito administrativo é o ramo do direito público, certo? É o ramo do direito público, assim como o direito constitucional, o direito penal, processual, né? Entre outros, né? De fato, faz parte do ramo do direito público, que trata dos princípios e regras que vai disciplinar a função administrativa, corretíssimo, e que abrange entes, órgãos, agentes e atividades desempenhadas pela administração pública na consecução do interesse público. Que lindo, que conceito maravilhoso, correto. Correto, meu povo. O direito administrativo é, de fato, esse ramo do direito público que traz um conjunto de regras e princípios que vai regulamentar, disciplinar o exercício da função administrativa por parte dos entes administrativos, órgãos, agentes públicos, que é aquela atividade voltada para a satisfação do interesse coletivo. Beleza? Então, tá tranquilo e correto a afirmativa 1. Afirmativa 2. O Estado é constituído de elementos originários e indissociáveis. O povo, o território, governo soberano e Constituição. De fato, é o povo, é o território e o governo soberano. Constituição não. Constituição é o instrumento que criou, de fato, o Estado brasileiro, né? É o documento que traz a organização, a criação desse Estado, vai trazer como é que ele se organiza, quais são os poderes, como esses poderes se organizam, como eles estão estruturados, como se dá o exercício, né? De a quem pertence ao povo, quais são os direitos básicos das pessoas, né? Então, a Constituição é ela que criou, que traz as características e traz as bases do ordenamento jurídico do nosso Estado. Mas ela não faz parte do Estado. O Estado, ele tem que ter, no mínimo, os elementos que constituem o Estado. Vamos lá. Deixa eu botar logo aqui, Estado. Estado, eu estou falando no país, tá, gente? O Estado é uma pessoa jurídica de direito público. E quais são os elementos essenciais? Elementos essenciais para dizer que existe um Estado politicamente organizado. É o povo, é o território, é o governo, pode estar governo soberano ou governo e soberania. Então, ó, um povo é o elemento humano, o território é o elemento espacial, né, geográfico. O governo é a cúpula diretiva, é ele que vai tomar as decisões, que vai conduzir esse Estado. E a soberania é o poder que, no âmbito interno, não há nenhum poder acima dele, e no âmbito externo, o Brasil encontra-se
qualquer Estado soberano encontra-se em pé de igualdade com os demais, tem uma independência. Significa que um Estado não pode querer interferir na esfera do outro, né? Porque ambos Estados, eles são o quê? Soberanos, independentes, né? Então, Estado é um povo sobre um determinado território sujeito a um governo soberano. Lembrando que todo e qualquer Estado vai exercer três funções essenciais. Quais são elas? A função de criar leis, de legislar, a função de executar os comandos legais e a função de julgar todo e qualquer Estado. E aí é que vem os três poderes: poder legislativo, poder executivo e o poder judiciário. Lembrando que a separação de poderes adotada pelo nosso país é uma separação de funções típicas e atípicas, ou seja, o poder legislativo tem por função típica criar leis e fiscalizar. São duas funções típicas do legislativo: criar leis, legislar e fiscalizar. O executivo tem por função típica executar, exercer a função administrativa. E o poder judiciário, julgar, exercer a jurisdição. Mas, de forma atípica, um poder vai exercer a função inerente do outro. Então, a função principal deles é a função originária: legislar, executar e julgar. Mas, de forma atípica, o executivo, ele também legisla e ele também vai julgar em determinadas situações. Então, perceba o quê? Que a função, eu falei isso tudo para dizer o seguinte, ó, a função administrativa ela é inerente, ela é uma função típica, é a função típica do executivo, mas não exclusiva. Então, a função administrativa é função típica do poder executivo, mas não é exclusiva. Por quê? Porque tanto o legislativo exerce a função administrativa atipicamente, como também o judiciário. Tranquilo? Beleza? Então, eu queria trazer essa reflexão aí, essa revisão rápida. Tá? Então, o Estado é a pessoa jurídica que não se confunde com o governo. O governo, além de ser um dos elementos que constitui o Estado, o governo é a força de comando. É ele que vai comandar, dirigir esse Estado, né? Exercendo a função política, tomando as decisões e criando e planejando, traçando as diretrizes, as políticas públicas que serão executadas pela administração pública. Então, Estado, governo e administração pública são conceitos distintos. O Estado é essa pessoa jurídica, é o todo, que tem por elemento povo, território, governo e soberania, né? Lembrando que tem três funções que é inerente do Estado: executar, legislar e julgar. E que essas funções são funções típicas, mas eles executam as funções de forma atípica dos demais poderes, né? Que a função administrativa é inerente ao executivo, mas não é exclusiva, porque tanto o legislativo como o judiciário também exercem a função administrativa de forma atípica, e que Estado é diferente de governo, que é diferente de administração pública. Perceba, o Estado é o todo, conforme a gente já viu aqui o conceito. O governo é um dos elementos que constitui o Estado, é a força de comando, é o cérebro, pensa, decide, traça as políticas públicas, conduz o nosso Estado, exerce a função política ao governo. É a cúpula diretiva do Estado. Então, os poderes estão concentrados no governo. Então, quem vai decidir, quem vai planejar, quem vai traçar as políticas públicas, as diretrizes, é o governo. Agora, quem vai executar, colocar em prática, implementar, é a administração pública. Então, a administração pública é o instrumento do Estado que vai colocar em prática o que foi traçado pelo governo. Então, o governo pensa e decide, é o cérebro. A administração vai lá e executa. Coloca as suas mãos à execução. Beleza? Tranquilo? Vamos voltar. Então, o erro do 2 é afirmar que a Constituição é um dos elementos que constitui o Estado. Está errado.
A função administrativa é atribuição exclusiva do executivo, acabei de dizer. Embora a função administrativa seja uma função típica, principal do poder executivo, ela não é exclusiva, porque ela também é exercida de forma típica pelo poder legislativo e judiciário. A ALEP, veja, a Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco. Quando quer fazer concurso público, ela está legislando? Não, ela está na função administrativa. Quando abre um procedimento licitatório, está na função executiva, administrativa. Tá certo? Então, de forma atípica, tanto o legislativo como o judiciário também exerce a função administrativa, que é típica do executivo, mas não é exclusiva. Beleza? Então, está errada essa daqui. Gabarito aí da segunda questão, fica apenas a 1. Letra E. Olha que legal, letra E do curso Estou Preparado, meu povo. A primeira foi letra A, de aprovação, ou seja, a gente já começou com o pé direito. Aprovação. E agora, com a letra E do curso do Estou Preparado. Tá certo, meu povo? Curso top. Beleza? Vamos embora com tudo? Letra E. Vamos para a terceira questão. Terceira questão. Designa os entes que exercem a atividade administrativa. Compreende pessoas jurídicas, órgãos e agentes públicos incumbidos de exercer uma das funções em que se parte a atividade estatal, a função administrativa. Tal afirmativa refere-se ao sentido, ele quer aquele conceito, né, de administração pública, ele quer entender o que vem a ser a administração pública, o que seria, deixa eu botar aqui, deixa eu melhorar isso aqui. Vamos lá, agora a gente vai ver os conceitos de administração pública. Administração pública, a gente tem sentido, né? Primeiro aqui, em sentido, ou no aspecto, ou sentido, ou aspecto, né? Em sentido subjetivo, formal, o orgânico. E o segundo sentido é o sentido objetivo, material ou funcional. Veja, quando perguntar o que vem a ser administração em sentido subjetivo, formal, orgânico, é quem faz. É quem faz. Quem é que faz? Então, vamos lá. É o conjunto de agentes públicos. É um conjunto de agentes públicos, pessoas jurídicas e os órgãos públicos. É quem faz. Agora, quando perguntar quem é a administração pública em sentido subjetivo, material ou funcional, é o que é feito. O que é feito, que é a própria atividade administrativa desempenhada. É a própria atividade administrativa desempenhada, que pode ser o exercício do poder de polícia, prestação de serviço público, fomento e a intervenção. Então, quando o agente público, um agente de trânsito, para um veículo e verifica que o condutor está sem um cinto de segurança e vai notificá-lo, né? O agente público é a administração pública em sentido o quê? Subjetivo, formal, orgânico, é quem faz. O que é que ele... Pronto. Então, o agente público é a administração pública em sentido subjetivo, formal, orgânico, subjetivo são os sujeitos, são sinônimos.
Então, quando fala sentido subjetivo, formal, orgânico é quem faz, são os sujeitos que compõem a administração pública, direta e indireta, direta, União, Estado, DF, município, indireta, as entidades administrativas, autarquias, empresas, autarquias, fundações, empresas públicas e sociedade, certo? E os órgãos públicos, então, são os agentes públicos, as pessoas jurídicas e os órgãos públicos seriam o que a gente chama em administração em sentido subjetivo, formal ou orgânico. É quem faz. Agora, quando eu notifiquei o condutor do veículo que estava trafegando sem o cinto de segurança, o que é que foi feito? O exercício do poder de polícia. Beleza? Aí seria a administração pública em sentido objetivo, material e funcional. O exercício do poder de polícia é a administração pública em sentido objetivo, material e funcional. É o que é feito, que é a própria atividade administrativa desempenhada. Beleza? A questão pergunta, ó, compreende pessoas jurídicas, órgãos e agentes incumbidos em exercer as funções. Então, quem é esse conjunto de pessoas, órgãos e agentes? Só poderia ser a letra A de aprovados. Por quê? Porque objetivo, material e funcional é tudo aqui, ó. Sentido é o que é feito. Por quê? Senão geraria aí, como é que poderia dar uma única resposta, né? Então, gabarito aí, letra A de aprovados. Mais uma vez, olha aí o A perseguindo. Amém? Vamos embora. Vamos com tudo, meu povo. Vamos embora para qual questão agora? Quarta, né? Vamos embora. Questão de número 4, direito administrativo, aí foco na INDEC. Bora lá. Fiscais do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, em diligência, com base na lei, apreenderam pássaros mantidos ilegalmente em cativeiros pelo particular João, restringindo assim seu direito de propriedade, em prestígio ao interesse da coletividade ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. De acordo com a doutrina do direito administrativo, o poder administrativo que embasou diretamente a atuação dos agentes públicos do IBAMA é o poder, veja só, eles apreenderam, houve a punição, né? Houve uma penalidade, a apreensão dos pássaros, ou seja, houve a intervenção do Estado na propriedade particular. O poder que a gente está falando aí seria o poder de polícia, porque o poder de polícia é a prerrogativa dada à administração pública, né, para que ela possa limitar, restringir, condicionar o quê? Bens, atividades, direitos e liberdades individuais em prol do interesse coletivo, que é o interesse público. Então, veja, o IBAMA aí, que é uma autarquia, né? O IBAMA apreendeu pássaros mantidos ilegalmente em cativeiro pelo particular. Então, o Estado, de certa forma, interviu na propriedade do particular. Mas interviu por quê, meu povo? Interviu para buscando a satisfação do interesse da coletividade. O interesse público deve prevalecer sobre o interesse privado, né? Sobre o interesse particular. É a supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Então, eu quero a coletividade, em prol da coletividade, ter um meio ambiente ecologicamente equilibrado, eu intervi, no caso, o Estado vai intervir, né? Apreendeu a propriedade, ou seja, os pássaros que estavam sendo mantidos ilegalmente pelo particular.
Então, limitar, restringir, condicionar bens, atividades, direitos e liberdades individuais em prol do coletivo, ele está no exercício regular do poder de polícia. Outra coisa, não confunda poder disciplinar com poder de polícia. Ambos poderá aplicar punições, né? Porque a gente tem o poder vinculado, o poder discricionário, o poder hierárquico, o poder normativo ou regulamentar e temos o poder disciplinar e de polícia. Os dois que podem punir, ou vai ser o disciplinar ou vai ser o de polícia. Só que o de polícia, ele vai pegar todo e qualquer particular que diz respeito às regras estabelecidas pelo Estado. Então, poder de polícia, ele atua sobre a supremacia geral, enquanto o poder disciplinar, ele vai aplicar punições mais aos agentes públicos, né, decorrente da hierarquia, decorrente do vínculo funcional, né, vocês, futuros servidores públicos, se caso cometam a indisciplina no exercício de suas funções, vai poder ser aberto um PAD ou uma sindicância para aplicar uma punição, uma advertência, suspensão de 10 dias, enfim. Se você praticar uma indisciplina, você está sujeito a uma punição fruto do poder disciplinar. Mas o poder disciplinar, ele não só atinge os agentes públicos, ele pode atingir o particular. Mas não é todo e qualquer particular, é apenas o particular que esteja vinculado à administração pública. Tranquilo, meu povo? De boa, então gabarito aí, letra D, tá certo? Essa prerrogativa, todo e qualquer particular que de alguma forma mantenha animais de forma ilegal, no caso aí foi pássaros, né? E que está, de certa forma, colocando em risco o meio ambiente ecologicamente equilibrado, pode sim sofrer uma penalidade, uma punição fruto desse poder de polícia que atende, que age pela supremacia geral. Tranquilo? Gabarito aí, letra D. Tá certo? Vamos embora. Questão de número 5. A respeito da administração pública direta e indireta, assinala a alternativa correta. Vamos lá. A administração indireta é o conjunto de órgãos que integra as pessoas federativas, aos quais foi atribuída a competência para o exercício de forma centralizada das atividades. Não, né? Aqui seria a administração direta. Porque a administração... Opa, diretas, ó. Administração direta. A administração direta, sim, é um conjunto de órgãos que integram as pessoas federativas. Ó, vem para cá rapidinho, já para a gente tirar qualquer dúvida acerca de organização administrativa. Né? Aqui eu acredito que vocês, na altura do campeonato, já tá... Eita, como tá troncho! Já tá mais que sabendo desse quadrinho aqui, né? Mas vamos lá. Aqui, ó. Administração pública direta e a indireta. Aqui temos a União, os estados, Distrito Federal e municípios. Autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedade de economia mista. Ó, falou em administração pública direta, falou na administração o quê? Centralizada. Falou na indireta, falou na descentralizada. Ei, aí os entes federativos, União, Estado, DF, município, são as pessoas, são os entes federativos. A gente também chama de pessoas políticas. Então, é a própria República Federativa. Vocês sabem que a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel da União dos Estados-membros,
do DF e municípios. E que a administração direta, quando se refere à administração, fala num conjunto de órgãos vinculados justamente aos entes federativos, né? Então, por isso que esse conceito aqui está errado. A administração indireta, não. A administração direta é justamente o conjunto de órgãos que integram as pessoas federativas, que no caso é a União, Estado, DF, município, União, Estado, DF, município, são as pessoas federativas, os quais foi atribuída a competência para o exercício de forma centralizada, porque se fosse a indireta, tem que ser descentralizada das atividades administrativas do Estado. Então, incorreta a alternativa A. Ele quer a correta. A centralização é inerente à administração indireta? Não, da administração direta. Né, gente? Olha aqui, ó, falou em administração direta, ela é centralizada. Por quê? Porque lá em repartição de competência, lá em direito constitucional, a partir do artigo 21, 22, 23, 24, 25 e 30, que a gente fala das repartições de competências, competências administrativas, competências legislativas, competências exclusivas, privativas, concorrentes, comuns. Lembra que a gente estuda essa parte lá, a partir do artigo 18, que fala um pouquinho sobre a organização política e administrativa do Estado brasileiro? Pois bem, é a própria Constituição que dá as atribuições aos entes federativos. Então, a administração direta, que é o próprio Estado, União, Estado, DF, município, que tem a atribuição, é de titularidade dele, executando as atribuições que foram dadas pela própria Constituição. Ok? Então, falou na direta, é o próprio Estado prestando, por isso que é de forma o quê? Centralizada. A descentralização é quando aquele que é titular daquele serviço, ele transfere para outra pessoa jurídica. Aí a gente fala em descentralização, que pode descentralizar tanto criando a indireta, a descentralização, como passando para terceiros, que é de fora da administração pública, são pessoas de direito privado, que não integram a administração, que também é uma forma de descentralização. É a descentralização por colaboração ou delegação. Ok? Tranquilo? Então, a transferência para outra pessoa jurídica na descentralização. E, no caso da centralizada, a União, os Estados, DF, município, vai criar o quê? Órgãos. Órgãos não detêm personalidade jurídica e uma distribuição interna de competência, ou seja, dentro da própria pessoa, ele cria departamentos que não possuem o quê? Personalidade jurídica, diferentemente da descentralização, que você tem outra pessoa jurídica. Beleza? Então, vamos lá. Está errado aí, a centralização não é da indireta, é da direta. Letra C. A administração direta do Estado é o conjunto de pessoas que detêm o poder, que tem o objetivo... Cadê? Calma. Letra C. A administração direta do Estado, direta, é o conjunto de pessoas administrativas. Não são pessoas administrativas, não, são pessoas políticas, são os entes federativos. Na indireta, que a gente chama de pessoas administrativas ou entidades administrativas, né? E, tipo, a direta tem por objetivo desempenhar as atividades de forma descentralizada? Não, se for a direta, é de forma centralizada, né, meu povo? Então, falou na direta, é centralizada, são os entes federativos, são as pessoas políticas. Falou na indireta, a gente fala da descentralização, nós falamos entre entidades administrativas ou pessoas administrativas que vai desempenhar a função administrativa de forma o quê? Descentralizada. Mas se for a própria direta prestando o serviço, ela vai prestar de forma o quê? Centralizada. E a desconcentração, que é criação de órgãos, tanto se dá na direta como na indireta, porque criar órgãos é dentro da mesma pessoa jurídica. Então, a pessoa jurídica distribui internamente competência entre diversos órgãos. Beleza? Então, não seria a letra C, vamos para a D, né? A administração direta na esfera municipal é composta pela prefeitura, de eventuais órgãos da assessoria ao prefeito e de secretarias, bem com seus órgãos internos, correto? Tá? Então, no âmbito municipal, nós vamos ter os municípios, que é a pessoa jurídica. Abaixo do município, que é a pessoa jurídica, a gente vai ter a prefeitura. Prefeitura.
prefeitura. A prefeitura é o órgão de cúpula, é o órgão que representa o poder executivo no âmbito municipal. Então, a prefeitura representa o poder executivo municipal, mas é um órgão. Porque pessoa jurídica é o município, pessoa jurídica de direito público é o município. A prefeitura é um órgão, assim como no mesmo município ele vai ter outro órgão. Qual seja o outro órgão aqui, ó? A Câmara Municipal, Câmara do Vereador, dos Vereadores Municipal. A Câmara Municipal é o órgão de cúpula do Poder Legislativo Municipal. Beleza? Aí, abaixo da prefeitura, a gente vai ter diversas secretarias, né? Tem a Secretaria da Educação, tem a Secretaria de Saúde, tem a Secretaria de Obras, tem a Secretaria de não sei o quê, tem várias secretarias. Tá certo? Então, veja, uma única pessoa jurídica criando departamentos. É uma distribuição, isso ocorre no âmbito federal, estadual, distrital e municipal. Beleza? Então, quando se cria órgãos dentro da mesma pessoa, a gente chama de desconcentração. Quando a direta transfere para outra pessoa, aí a gente chama de descentralização, que pode ser a descentralização criando as entidades da indireta, ou poderia ser a descentralização transferindo apenas a execução para pessoas que não fazem parte da administração pública, que são os delegatários de serviço público. Beleza? Voltando aqui, gabarito, letra D. Ok, meu povo? Tranquilo, vamos embora com tudo. Questão de número 6. Sobre as empresas estatais. Ótimo, vamos lá. Assinale a correta. A empresa pública e a sociedade de economia mista possuem natureza jurídica de direito público. Não, meu povo. Não, sendo criada por é de direito privado, né? Direito privado. Sendo criada por autorização legal e submete integralmente ao regime jurídico da administração direta. Errado. Vamos lá. Vamos trabalhar aqui só a administração pública indireta, tá? A administração pública indireta. No âmbito da administração pública indireta, nós temos quem? Temos as autarquias, temos as fundações públicas, temos a empresa pública e temos as sociedades de economia mista. Pois bem, lembre-se que, a priori, essas três entidades administrativas aqui, fundações, empresas e sociedade, elas são pessoas jurídicas de direito privado. E as autarquias seriam pessoas jurídicas de direito público. Então, lembra que a própria Constituição menciona a criação da indireta. Ela diz o seguinte, ó, lei específica. Eita, deixa eu melhorar aqui. A Constituição diz o seguinte, ó, lei específica. Lei específica cria. Lei específica autoriza a instituição. Quando ela diz lei específica cria, significa dizer que a lei criou automaticamente quem? As autarquias. Ou seja, as autarquias não vai precisar do registro conforme os moldes civil. Por quê? Porque a Constituição diz, ó, elas irão nascer com a própria lei, porque lei específica cria autarquia e lei específica autoriza a criação. Autoriza a criação de quem, professora? Autoriza a criação das
fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista. Significa dizer que a lei apenas autorizou a criação, a instituição, mas para que, de fato, essas 3 entidades elas sejam criadas, precisa do registro. Registrar os atos constitutivos nos moldes da lei civil. Tá? Então, há uma diferença. Então, perceba que essas 3 entidades que são de direito privado, pessoa jurídica de direito privado, a lei apenas autoriza a criação, precisa do registro. Mas as autarquias, que são pessoas jurídicas de direito público, ela é criada automaticamente com a lei. Se ela é de direito privado, significa que o regime ao qual ela se submete, o regime jurídico, é o regime jurídico de direito privado. Mas é integralmente privado? Não. Por quê? Mas regime jurídico de direito privado, mas não integral. Mas não integral. Por quê? Normas do regime de direito público se aplica a ela. Então, veja, aqui as autarquias são pessoas jurídicas de direito público. Logo, o regime é o regime jurídico administrativo, que é o que a gente chama de regime jurídico de direito público. Mas as fundações, empresas públicas e sociedade de economia mista, embora seja direito privado, o regime a qual elas estão submetidas é o de direito privado, mas não de forma integral, porque normas do direito público a elas se aplicam, porque elas fazem parte da administração pública indireta. Beleza, meu povo? De boa aí? Tranquilo? Pronto. Pois bem, vamos voltar para cá. Então, a empresa pública e a sociedade não têm natureza de direito público, é natureza jurídica de direito privado, sendo criada por autorização legal, correto, submetida integralmente ao regime jurídico da administração direta. A administração direta se submete ao regime de direito público, que é o regime jurídico administrativo. As empresas públicas e sociedade de economia mista se submetem ao regime de direito privado, mas não integralmente, porque normas do direito público a elas se aplicam. Beleza? Letra B. As empresas públicas e as sociedades de economia mista não se submetem ao controle das Cortes de Contas, pois atuam em regime de direito privado e gozam de autonomia. Não, meu povo, não tem dinheiro público. A administração pública direta e indireta serão controladas, estão sujeitas ao controle das contas das Cortes de Contas, que são os tribunais de contas. Tá? Tem dinheiro público, deve haver o controle sim. Tá? Então, está incorreto, não quer dizer que as empresas públicas e a sociedade de economia mista não se submetam ao controle das Cortes, porque atua num regime privado. Embora goze de autonomia administrativa, eles se sujeitam sim a um controle. Então, está incorreta essa alternativa B, tá? Vamos embora para a questão, a alternativa C. As empresas estatais não podem explorar a atividade econômica, sendo destinada exclusivamente à prestação... Absurdo, né, gente? Vocês sabem que, via de regra, o poder público deve atuar na prestação de serviço público, mas a própria Constituição diz, em casos de imperativos de necessidade de segurança nacional ou relevante motivo de interesse social, de interesse público, é possível que o Estado atue na atividade econômica, que explore uma atividade econômica. Só que, caso o Estado queira atuar numa atividade econômica, ela vai fazer só por meio de 2 empresas, que é o que a gente chama de empresas estatais, né? Que é as nossas empresas, as empresas estatais. E quem são essas empresas estatais? É a nossa empresa pública e a sociedade de economia
mista. Elas duas tanto podem explorar, atuar na atividade, explorar uma atividade econômica, né? Como também ela vai poder prestar serviço público, tá? Então, até aí caiu por terra. Então, bota na cabeça. Se o Estado quiser atuar na atividade econômica, é possível? Sim, desde que haja imperativos de necessidade, né, de segurança nacional ou relevante motivo. É possível? É, está na Constituição. Mas se for explorar, ou vai ser através da empresa pública ou da sociedade de economia mista. Jamais você vai ver uma fundação, uma autarquia explorando, não pode. Beleza? Tranquilo? Então, as empresas estatais não podem explorar, está errado. Gabarito aí, letra D. A sociedade de economia mista deve obrigatoriamente adotar forma de sociedade anônima, correto, enquanto as empresas públicas podem adotar qualquer forma jurídica admitida em direito, inclusive sociedade limitada, certo? Ó, gente, deixa eu botar esse quadrinho rápido aqui, ó. As diferenças entre a empresa pública e a sociedade de economia mista. Quanto ao capital, a forma societária e a competência. Deixa eu ver se eu consigo, tá? Ficou bem. Deixa eu botar aqui vermelho. Oi. Quanto ao capital social, se for empresa pública, o capital social tem que ser 100% público, integralmente público. Se for uma sociedade de economia mista, a gente vai ter capital público e capital privado, tá? Misto, por isso que é misto. Mas a maior parte do capital tem que ficar na mão do poder público, beleza? Quanto à forma societária, de organização societária, a empresa pública ela é livre para escolher qualquer uma que o direito admita. Já a sociedade de economia mista só vai poder escolher sociedade anônima, SA. Então, a empresa pública pode ser SA? Pode ser SA como LTDA, pode ser qualquer uma que o direito empresarial admita, né? É possível, mas se for sociedade de economia mista, só SA. E quanto à competência para julgamento, a empresa pública é a competência à Justiça Federal, enquanto a sociedade de economia mista seria a Justiça Estadual. Beleza? Então, tá aí as três principais diferenças entre empresa pública e sociedade de economia mista. Tranquilo? Gabarita aí, letra D. Vamos embora, meu povo! Questão 7. Com base no conceito e na classificação dos agentes públicos, assinale a correta. Olha aí, já vimos, já trabalhamos com fonte, já trabalhando com poder, já trabalhando aí com organização administrativa, estamos adentrando agora num assunto de agentes públicos. Os agentes públicos compreendem exclusivamente os servidores estatutários ocupantes de cargo efetivo ou comissionado. Não, só os estatutários não, né, meu povo? A gente tem a classificação de agentes públicos, né? Quanto à classificação, a gente vai ter os agentes políticos, vamos ter os agentes administrativos, que entra aí os estatutários, que são vocês, futuros servidores públicos municipais do município de Igaraçu, vocês vão ser regidos pelo estatuto, é uma lei. Então, estatutário, servidor público ocupa cargo público. Já já a gente vai estudar o estatuto do servidor público do município de Igaraçu. Então, temos os estatutários, temos os seletistas, que são os empregados públicos. Aqui, estatutário, a gente chama de servidor público, em sentido estrito, né? Servidor público. E seletista, a gente chama de empregado público. Empregado público ocupa emprego público. Servidor público ocupa cargo público. E temos temporário, né?
Os temporários, que são aqueles que são contratados temporariamente, tá certo? E temos os particulares em colaboração com o poder público, com o Estado, né? Poder público, vamos botar assim. Aí temos os agentes honoríficos, agentes honoríficos, agentes delegatários, temos os credenciados e temos os voluntários. Tá certo? Então, temos aí a classificação de agentes públicos. Professora, quem seriam os agentes políticos? O chefe do Poder Executivo, presidente, governador e prefeito. Os auxiliares diretos do chefe do Poder Executivo, ministro de Estado, secretário de Estado e secretário municipal. Os parlamentares, que são os senadores, deputados e vereadores. E os membros do Ministério Público e os magistrados. Né? Então, lembra os três poderes. Os membros dos três poderes, os auxiliares diretos do chefe do Executivo, que são os secretários e ministros, e os membros do Ministério Público. Tá certo? São agentes políticos. E lembre-se que agentes políticos, o conceito é abrangente, é toda aquela pessoa que exerce uma função pública, mesmo que o vínculo seja permanente ou transitório, mediante remuneração ou sem, beleza? Então, o conceito é bem abrangente. Então, os agentes públicos compreendem exclusivamente os servidores estatutários? Não. Nós temos temporários, nós temos agentes políticos, nós temos particulares em colaboração, então não só o estatutário. Agente político é toda pessoa que exerce função pública de natureza técnica, como os servidores de carreira. Não, natureza técnica são os agentes administrativos, né? Não seriam os agentes políticos. São considerados agentes públicos nos termos da doutrina majoritária e da Constituição, todos aqueles que exercem, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, qualquer função pública. Olha aí nosso gabarito letra C. Os empregados públicos, embora contratados sob o regime da CLT, não são considerados agente público errado, né? São considerados agentes públicos, sim. Ele ocupa emprego público. Beleza? Gabarito aí, letra C. Vamos embora, meu povo. Os bens públicos podem ser os bens de uso comum do povo, o bem de uso especial e os dominicais. Sobre o assunto, assinale a alternativa que apresenta um bem de uso especial. Gente, bem de uso comum do povo é aquele que há uma destinação genérica, geral. É para o uso da sociedade em geral, como, por exemplo, ruas, avenidas, parques públicos, praças, rios, beleza? Bens de uso especial são aqueles que são utilizados pela própria administração pública, tanto para ela prestar seus serviços, exercer suas atividades, como para ela se estabelecer. Então, os prédios onde estão instaladas a prefeitura, a escola pública, o hospital público, bem como qualquer bem que eles utilizem para a prestação de serviço público, os carros oficiais, né? As ambulâncias, enfim, todo bem que vai ser utilizado para a prestação do serviço público, ou seja, tem uma destinação específica, né? E os bens dominicais, ele não tem utilização, faz parte do patrimônio do Estado, da pessoa jurídica de direito público, mas não tem nenhuma destinação específica, nem geral, nem específica. Beleza? Então, a questão em tela, ele quer um exemplo de bem de uso especial. Os rios é um bem de uso comum. Aqui é bem de uso comum. Então, não seria a resposta. As ruas também, bem de uso comum do povo, bem de uso comum. Os móveis do escritório de uma sociedade de economia mista não é bem público. Ó, pessoal, quem vai dizer o que é bem público é o Código Civil. E o Código Civil diz o seguinte: são bens públicos os pertencentes
pertencentes às pessoas jurídicas de direito público. Todos os demais são bens privados. Lembra que a sociedade de economia mista, a empresa pública e as fundações, elas são pessoas jurídicas de direito privado. Agora, deixa eu dar só um lembrete. Lembra que as fundações, elas podem ser de direito privado, né? Se for, aliás, as fundações, originariamente, ela é de direito privado, mas ela pode ser de direito público. Se ela for de direito público, a questão tem que informar. E se ela for de direito público, ela é uma espécie de autarquia, é fundação autárquica. Então, se ela for de direito público, aí os bens são públicos. Agora, se ela for de direito privado, os bens são privados. Beleza? Porque só são bens públicos aqueles que pertencentes às pessoas jurídicas de direito público. Por isso que aqui a letra C não é o gabarito. Porque os móveis do escritório de uma sociedade de economia mista é bem da pessoa jurídica de direito privado, que a sociedade de economia mista é uma pessoa jurídica de direito privado, tá? As bibliotecas pertencentes a uma universidade pública, que é uma autarquia, você perceba que a letra D é o nosso gabarito. Porque a biblioteca, ela tem uma destinação específica, especial, tá certo? Letra D. Beleza? Gabarito aí, letra D. Fechou? Vamos para a nona questão. A gente vai ver direito administrativo para passar pelo estatuto de vocês, tá certo? Deixa eu só beber uma água. Vamos embora. É dever do Estado garantir o direito de acesso à informação, mediante procedimentos objetivos, de forma transparente e clara. Assinala a alternativa correta sobre a lei de acesso à informação. Então, uma questãozinha acerca da lei, né? A lei de acesso à informação. Ó, no acesso à informação, ele quer a correta, né? No acesso às informações de interesse público, o órgão ou a entidade pública não pode, aliás, no acesso às informações de interesse público, o órgão ou entidade pode impor exigências para fornecer ao cidadão. Não pode, está errado, né? A ideia é, a informação pública, ela é dever de transparência. A regra não é a publicidade, dê a devida informação, dê a devida transparência. A regra é a atuação transparente, o dever de informar independentemente de requisição. Se a informação é pública, pertence ao povo, não tem para quem impor exigência para que seja fornecida uma informação pública. Então, as informações de interesse público não é possível que se imponha exigência. Tá certo, gente? Exigências. Os prazos máximos para restrição à informação são de 25 anos para informação ultrasecreta, certo? 15 anos para informação reservada, não. 15 anos para informação, o que, meu povo? Secreta. Secreta. Ó, a regra é a transparência. A regra é o dever de informar. Atuação transparente, informar. A exceção será o sigilo. É o sigilo, sigilo. E o sigilo é apenas para a segurança, assegurar a segurança nacional e preservação de dados, proteção dos dados pessoais. Aí a lei de acesso à informação traz restrições, classificação quanto ao sigilo, que deve ser fundamentado e é transitório. Aí a gente tem a questão da informação que é classificada como ultra secreta, secreta e reservada.
A reservada é 5 anos. A secreta é 15 anos. E a ultra secreta é 25. O erro da questão foi botar que há 15 anos seria reservada e 5 anos secreta. É o contrário, né? Então está errado. A administração pública não pode negar, em nenhuma hipótese, acesso à informação. Pode, porque a gente tem informações que visam preservar a segurança do Estado ou até preservar a intimidade dos envolvidos, que é justamente a lei de proteção dos dados pessoais. Né? Então está errado. Não poder negar em nenhuma hipótese está errado. E letra D, é dever dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informação de interesse coletivo ou geral, por eles produzida ou custodiada. É o que a gente chama do princípio da transparência ativa. Princípio da transparência ativa. Ou seja, meu amigo, é dever do poder público promover, independente de qualquer tipo de solicitação, requerimento. Se a informação é de caráter público, é dever publicar, é o dever de atuar com transparência, é o dever de informar. Então, é dever dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente de requerimento, de requisição, de solicitação. Ele tem que promover a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, informação de interesse coletivo ou geral por eles, produzida ou custodiada. É o que a gente chama de princípio da transparência ativa. Logo, o gabarito aí correto é a letra D. Fechou? De boa, meu povo? Simbora, questão de número 10, para finalizar direito administrativo e a gente entrar em Estatuto do Servidor. Vamos embora? A última questãozinha aí de direito administrativo é sobre a lei de improbidade. Bora lá. Uma importante ferramenta no controle da probidade da administração pública é a Lei 8429 de 92, com alteração promovidas pela Lei 14.230 de 2021, conhecida como a Lei de Improbidade Administrativa. Tendo como base as disposições do mencionado regramento, avalia as sentenças abaixo. A Lei de Improbidade determina que apenas condutas dolosas serão considerados atos de improbidade administrativa. Isso significa que o agente deve agir com vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito. Não basta a mera voluntariedade da ação. É indispensável a intenção deliberada de cometer a irregularidade. Corretíssimo. Lembrando que a alteração de 2021 retirou a caracterização do ato de improbidade administrativa na modalidade culposa. Então, de fato, a lei hoje só vai punir os atos de improbidade se for praticado com dolo, né? Que é essa vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito. Beleza? Afirmativa 1, correto. Vamos para 2. São considerados sujeitos passivos. Sujeito passivo é que sofre o ato de improbidade. Os passivos de ato de improbidade administrativa, os poderes executivo, legislativo e judiciário, além da administração direta e indireta, abrangendo a União, os estados, DF e município. Ficando excluídas dessa categoria as entidades privadas que recebam subvenção, benefício ou incentivo fiscal ou creditício de entes públicos ou governantes. Errado. As entidades privadas não ficam excluídas, elas poderão também ser, sim, sujeito passivo dos atos de improbidade, porque elas recebem, as entidades privadas que recebam subvenção, benefício ou qualquer tipo de crédito ou incentivo fiscal, eles poderão também serem sujeito passivo do ato de improbidade. Então, está errado a 2. Então, só a 1 até o momento está correto. Vamos ver a 3. O agente político não está contemplado no conceito de agente público fornecido pela lei de improbidade. Errado. A lei de improbidade traz o conceito de agente público mais abrangente, né, gente? Então, todo aquele que exerce uma função pública, ele seria considerado, está dentro aí do conceito que é trazido pela lei de improbidade, inclusive o agente político. Agora, lembra,
os agentes políticos englobam inclusive o presidente, mas o presidente não se submete à LIA, porque ele vai responder por crime de responsabilidade. Beleza? Tranquilo? Então, tá errado aí, ficou correto apenas a 1, não é isso? Apenas a 1. Gabarito aí, letra C, meu povo, letra C. Tranquilo? Fechamos a parte de direito administrativo, tá certo, gente? Vimos aí um pouquinho de tudo, tá? Nesse Revisaço Online Prime do curso Estou Preparado, tá certo? Eu quero ver vocês no aulão de véspera, tá? Lá no auditório da Faculdade Fafiri, tá certo? Fica na Boa Vista, lá no centro do Recife. Então, vamos junto, vamos fazer aquela mega revisão de véspera, para você chegar pronto, preparado para gabaritar a sua prova, tá certo? Vamos lá. Vamos agora estudar um pouquinho sobre o estatuto de vocês, né? Que é a Lei Complementar 003 de 2010. Vamos lá, que é o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Igaraçu. Bora lá. De acordo com o disciplinado no Estatuto dos Servidores Públicos do município de Igaraçu, a Lei Complementar 003 de 2010 marca a alternativa correta. Veja, as pessoas portadoras de deficiência serão reservadas até 20% das vagas oferecidas em concurso público para o provimento de cargo efetivo, desde que haja compatibilidade com o desempenho das funções correspondentes ao cargo público. Errado, não é 20%. Então, as pessoas com deficiência, PCD, ele vai ter 3%, tá certo? Esses 20% é a lei do servidor público federal. Lá, na lei do servidor público federal, aí sim é 20%. O Estatuto de Abreu e Lima trouxe 3% para as pessoas com deficiência. Beleza? Então, está errada a primeira alternativa. Então, não é o gabarito, porque está querendo a correta. É permitida a prestação de serviços gratuitos? Não, o Estatuto de Abreu e Lima veda expressamente. Então, é vedada a prestação de serviço gratuito. Não é o gabarito, a letra B. O servidor será demitido se não entrar em exercício no prazo de 15 dias. Não, gente, não é demissão. Ele será o quê? Exonerado. Demissão é punição, exoneração é quebra, rompimento de vínculo. Ele vai sair do cargo, ele perde, mas não é uma punição, né, gente? Então, ó, veja só, deixa eu botar aqui, peraí. Veja. Saiu o ato de provimento, tua nomeação no Diário Oficial, provimento. Teu nome no Diário Oficial, amém? Amém, é teu ato de provimento. Pelo estatuto de Igaraçu, tu tem 30 dias para tomar posse, né? A posse é você sair do status de concurseiro e passar a ser o quê? Concursado. É tu assinar o termo de posse, declarar o conjunto de bens e valores que constitui seu patrimônio, é declarar se exerce outro cargo, emprego ou função para verificar se é acumulável ou não, né? É possível a posse por procuração. Quando você assina um termo de posse, você investe em cargo público, é como se tu tivesse vestido a roupa de servidor público, porque é com a posse que você se torna servidor público. Deixa de ser concurseiro e passa a ser o quê? Concursado. Então, você criou o vínculo entre você e a administração pública. Então, saiu o teu nome no Diário Oficial, o ato de nomeação, tu tem até 30 dias para tomar posse, tá? Então, 30 dias para tomar posse. Tomei posse, hoje eu deixei de ser concursada, agora eu sou concurseiro e agora eu sou o quê? Concursado. Pronto, tomei posse, assinei, tudo bonitinho. Quantos dias eu tenho para entrar em exercício? 15 dias para entrar em exercício. Entrar em exercício é colocar a mão na massa, tá bom? É, de fato, executar as suas atribuições para o cargo que você passou. A partir do momento que você entra em exercício, tudo melhora para a tua vida. Começa a contar o tempo de estágio probatório, tempo de serviço, aquisição das tuas férias, que tem que ser os 12 primeiros meses iniciais, né? Então, é o período aquisitivo para você adquirir as férias.
começa a contar para você receber seu vencimento, sua remuneração, né? Isso, então, tudo começa a melhorar quando você, de fato, entra em exercício. Então, tomou posse, meu amigo, tem 15 dias. Ô, professora, se eu sair o meu ato de nomeação, de provimento, e eu não tomei posse, eu vou ser exonerada? Não. O ato torna-se sem efeito. Ato torna-se sem efeito. É como se você renunciasse. Renúncia à nomeação. Você renunciou à sua nomeação para o cargo que você passou. Você não quis tomar posse, provavelmente você já estava em outro. Então, não é exoneração. Você simplesmente não quis tomar, porque o ato de nomeação é apenas a administração te chamando. Tá? Agora, a partir do momento que você tomar posse, lembra que você assinou o termo de cumprir os deveres e responsabilidade inerente ao cargo, declarou seu patrimônio, o que é que você tem, declarou se exerce ou não outra função, fez toda aquela solenidade, e agora você, de fato, é servidor. Se você tomou posse, você criou o vínculo com a administração pública. Então, se você não entrar em exercício, você perde o cargo. Perda do cargo, porque você vai ser o quê? Exonerado. Tá certo? A exoneração pode ser de ofício ou a pedido. Nesse caso, é de ofício. Você não não entrou em exercício no prazo legal, salvo motivo de força maior, né? Mas, em regra, se você não entrar em exercício, perda do cargo, exoneração, não demissão. Demissão é punição. Então, o erro aí da C é que ele seria demitido, porque ele não entrou em exercício. Então, não é demissão, é exoneração. A investidura em cargo público ocorrerá com exercício. Não. O exercício é você colocar a mão na massa. A investidura, lembra, ó, faz a analogia. É como se tu estivesse vestindo a carapuça, tu está vestindo a roupa de servidor público. Então, a investidura é você investir-se no cargo. Você deixa de ser concurseiro e investe-se no cargo público. Quando você investe no cargo público, você cria o vínculo. Então, a investidura se dá com a posse. Não precisa entrar em exercício para se investir, não. É a posse, já na posse, independentemente de ter entrado em exercício, é na posse que você se torna servidor. Então, a investidura em cargo público se dá com a posse. É a partir da posse que você cria o vínculo e que você, de fato, passa a ser servidor público. Tá? Então, não é com exercício. E letra E, a posse dar-se-á com o respectivo termo, no qual deverão constar os direitos e as obrigações legais do cargo. Correto, você vai assinar o termo de posse. E o estatuto ainda permite a posse por meio da procuração. Beleza, meu povo? Vamos embora. Questão de número 12. Segundo o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Igaraçu, a Lei Complementar 003/2010 assinala a alternativa correta. A promoção interrompe o tempo de exercício. Errado. A promoção é uma das formas de provimento e vacância. Lembra, né, que promoção tanto é provimento como é vacância. Né? Tanto preenche o cargo como deixa ele desocupado. E lembra, a promoção nada mais é do que a elevação à classe imediatamente superior. Dentro do mesmo cargo, dentro da série de classes lá, você passar de uma classe para outra, né? É sua progressão na carreira, é sua carreira, né? Você, dentro do mesmo cargo, você vai passar para a classe imediatamente superior, é a mudança de classe, né? Isso vai fazer com que você aumente também a tua remuneração, né? O vencimento base, você vai ter um aumento, então é a mudança de classe. Você sair da classe para a próxima imediatamente superior. E a promoção não interrompe o exercício, continua, beleza? Então tá errado aí. A posse é o efetivo desempenho das atribuições do cargo público ou da função. Não, não é a posse. A posse é o ato que completa a investidura em cargo público. O efetivo desempenho das atribuições, quando você é efetivo desempenho das atribuições do cargo, é o exercício, é você colocar a mão na massa, é você começar a trabalhar. O exercício, e não a posse. A posse é a investidura em cargo público, é o ato que completa a investidura em cargo público. O efetivo desempenho das atribuições do cargo é exercício, é entrar em exercício.
É de 30 dias o prazo para o servidor empossado em cargo público entrar em exercício. Não, meu povo, é de 15 dias. Lembra, ó, o ato de provimento, saiu tua nomeação. Nomeação no Diário Oficial, tu tem 30 dias para tomar posse. E tu vai ter quantos dias para entrar em exercício? 30 dias não, 15 dias. Tá certo? Então, tá errada a letra C. O início, a suspensão e a interrupção e o reinício do exercício serão registrados num assentamento individual do servidor. Certíssimo, gabarito aí, letra D. Vamos ver o erro aí da alternativa E. A jornada de trabalho terá duração máxima, a jornada de trabalho terá a duração máxima do trabalho semanal de 30 horas. Está errado, não são 30 horas. São 42 horas semanais, podendo ser, no mínimo, 6 horas diárias e, no máximo, 8 horas diárias. Beleza? Mas as semanais são 42 horas semanais. No mínimo, 6 horas diárias, né? 6 horas diárias, para ficar mais diárias, para vocês entenderem melhor. Tá certo? Ou, no máximo, 8 horas diárias. Beleza? É a jornada de trabalho. Vamos para a questão de número 13, meu povo. De acordo com o disciplinado no Estatuto dos Servidores Públicos do município de Igaraçu, a lei complementar, são formas de provimento. Bora. Sobre as formas de provimento, exceto quais dessas? Nomeação, reintegração, reversão, substituição ou readaptação. Veja, a profa criou um mnemônico, né? Quem lembra? A gente tem mnemônico para formas de provimento e mnemônico para formas de vacância. Quem lembra das formas de provimento? São formas de provimento. Vou botar em preto aqui. São 7, tá? A nomeação, pro 4R. Ah, professora, é uma frasezinha, mas que tu vai resgatar as 7 formas de provimento. Bora lá. A nomeação pro 4R. A de quê? Aproveitamento. Nomeação, que é a única que é forma de provimento originário, a nomeação. Pro de promoção. 4 R's. Aí tu tem 4 R's. Então, a nomeação para o 4 R's. Primeiro, reintegração. Reversão. Recondução e readaptação. Aproveitamento de quem está em disponibilidade. Nomeação para quem foi aprovado em concurso público, né? A nomeação, que é a forma de provimento originário, né? E só haverá posse nos casos de nomeação, tá certo? Promoção, né, que é a elevação à classe imediatamente superior, a que pertence dentro do mesmo cargo, né? A reintegração, olha o I aqui, né? É o retorno daquele que foi demitido ou exonerado ilegalmente. Reversão, V de que o vovô voltou, é o retorno do aposentado. Recondução é aquele que foi considerado inapto em estágio probatório, porém ele já tinha estabilidade em outro cargo público, então ele vai ser reconduzido. Ou, na questão da reintegração, aquele que estava no cargo do reintegrado, ele vai ser reconduzido, caso ele já tenha estabilidade ao cargo que ele ocupava anteriormente. E a readaptação
é aquele servidor que vai ser readaptado em um cargo compatível com a sua atual situação. Ele sofreu uma limitação física ou mental e ele precisa ser readaptado, tá certo? Então, formas de provimento na lei 003, lei complementar 003/2010, que são a nomeação por 4R. Então, aproveitamento, nomeação, promoção, reintegração, reversão, recondução e readaptação. O único que não é substituição. A substituição está lá na lei complementar. A substituição nem é provimento, nem é vacância. Ele está dizendo, ó, nos cargos em comissão e nas funções de confiança, que são aqueles de livre nomeação e exoneração, se houver impedimento, eles não puderem, qualquer falta, eles terão o quê? Substitutos. Então, a substituição são pessoas que vai substituir os titulares de cargos em comissão e das funções de confiança, que é aquele que tem atribuição de direção, chefia e assessoramento. Beleza? Então, diante aí das alternativas, a única que não é forma de provimento pela lei 003 é a substituição. Beleza? Tranquilo? Tá aí, ó. Oxe, eu tinha botado, mas já botei aqui o mnemônico. Tá bom? Vamos embora para a questão de número 14. 14. De acordo com o disciplinado no Estatuto dos Servidores Públicos do município de Igaraçu, a Lei Complementar 003 não constitui espécie de vacância. Ele quer quais são as formas de vacância. Quem lembra das formas de vacância? Assim como eu criei um mnemônico para formas de provimento, eu também criei como formas de vacância. Quais são, professora, as formas de vacância? Bora botar aqui. Quem lembra? São 7 também. Pode readaptar e aposentar. Então, lembra, a nomeação pro 4R, a nomeação pro 4R, formas de provimento. A nomeação pro 4R, aproveitamento, nomeação, promoção e 4Rs. Reintegração, reversão, recondução e readaptação. E aqui a gente também tem 7 formas de vacância, também são 7. Profa, é uma pergunta, falta interrogação. Profa, pode readaptar e aposentar? Aí você vai ter, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 formas de vacância. Vamos botar aqui, ó. Promoção. Falecimento. Falecimento. Posse em outro cargo inacumulável. De demissão. Readaptação. Exoneração. E aposentadoria. Lembrando que, presta atenção aqui, ó, gente. Promoção e readaptação são formas híbridas. Por quê, professora? Porque elas são formas de provimento e vacância ao mesmo tempo. Tá? Então, promoção. Aqui, ó. A promoção e a readaptação, tanto é forma de provimento como forma de vacância, tá? Então, lembra do mnemônico. Profa, pode readaptar e aposentar. Então, não constitui espécie de vacância segundo o teu estatuto, gente. Aí, a recondução. Recondução é só forma de quê? De provimento. Agora, a exoneração é forma de vacância? É. A exoneração, deixa eu botar aqui, porque eu não vejo não com esse...
Esse amarelinho. Então, ó, exoneração é forma de vacância, promoção é vacância, falecimento é vacância e readaptação é vacância. Só recondução, que é apenas forma de provimento. E ele pediu, não constitui espécie de vacância, recondução, os demais são. Beleza? Tranquilo? Vamos embora. Olha aí, profa, pode readaptar e aposentar. Quem assistiu às aulas teóricas, eu coloquei esses mnemônicos lá, tá certo? Bora lá. De acordo com o disciplinado no Estatuto dos Servidores Públicos do município de Igaraçu, a lei complementar denomina-se aproveitamento. Lembra que aproveitamento é forma de provimento, Quais são as formas de provimento? Quem lembra? A nomeação, o mnemônico, né? Pro 4R. A nomeação são 7, né? 7 formas de provimento. Aproveitamento, nomeação, promoção, 4 R's. Reintegração, reversão, readaptação e recondução. Fechou. Aí vamos lá, ele quer o que é aproveitamento? O retorno à atividade do servidor aposentado. Falou em aposentado, quando insubsistente o motivo de sua aposentadoria, falou no aposentado, é reversão. Aqui o V de o vovô votou. V de vovô, gente. Então, o retorno do aposentado é reversão. Vovô. Lembra do V de vovô. Então, o aposentado, tá certo? É o retorno do aposentado quando insubsistentes motivos que ensejou a aposentadoria. Então, não seria aproveitamento isso. O ato pelo qual o funcionário demitido ilegalmente reingressa no serviço público com ressarcimento das vantagens ligadas ao cargo. Ó, de ilegal. Ó, demissão ou exoneração ilegal, a gente fala da reintegração. Ó o I, ó. I de quê? Ilegal. É aquele que foi demitido ou exonerado ilegalmente, ele consegue invalidar essa demissão dele por uma decisão judicial ou administrativa, reingressando ao cargo que ele ocupava anteriormente, com um ressarcimento de todas as vantagens ligadas ao cargo durante o período que ele esteve afastado. Beleza? Não seria o aproveitamento. O retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado em decorrência de inabilitação do estágio probatório relativo ao cargo anterior. Isso é o que a gente chama de recondução. A recondução vai ser o seguinte: eu já era estável no serviço público e fiz passei em outro concurso e fui para o outro concurso e não fui considerada apta no estágio probatório. Como eu já tinha estabilidade nesse cargo que eu ocupava anteriormente, eu vou ser o quê? Reconduzida. E também tem a recondução na situação de o reintegrado. Lembra que, deixa eu botar aqui, ó, o reintegrado, ele foi demitido, ele está fora, né? Ele foi demitido ilegalmente. Aí ele consegue reingressar ao serviço com direito à vantagem. E a pessoa que estava no cargo dele? O reintegrado, ele fica no cargo anteriormente ocupado, porque a demissão dele foi ilegal, ele não era nem para ter sido demitido ou exonerado. Então, ele conseguiu invalidar, ele retorna. Então, quem está no cargo dele, caso seja estável, ele vai ser o quê? Reconduzido ao cargo anteriormente ocupado. Então, a recondução tem duas hipóteses. No caso do reintegrado, e quando ele não é aprovado em estágio probatório, ele pode ser reconduzido ao cargo anteriormente ocupado. E falou, meu povo, e aproveitamento, tu lembra de quem está em disponibilidade. Está em disponibilidade é aquele servidor que está em casa, recebendo proporcional tempo de serviço, aguardando o seu quê? Aproveitado em um cargo com atribuições, vencimentos, nível de escolaridade compatível com o cargo que ele ocupava anteriormente. Então, é o retorno à atividade do funcionário em disponibilidade. Então, quem vai ser aproveitado é quem está em disponibilidade, em cargo igual ou equivalente pela sua natureza, vencimento ao anteriormente ocupado. Gabarito, letra D de doido, meu povo, é doideira. Vamos embora. Aqui a gente tem evento sem parar, a gente teve o sem parar, tem reta final, essa semana aí a gente teve todo esse tipo de live, né, meu povo?
O EP não para não, meu amigo. Ele acompanha você desde antes da saída do edital. Inclusive, aí, ó, o TJ aí já soltou aí, nível médio, né, gente? Já é outro concurso aí na frente. Inclusive, o EP já está aí se organizando, já está trazendo aí o prepara para o TJ, enfim. O EP sempre está aí te acompanhando antes mesmo do edital sair, né? E até o final, até a tua aprovação, até depois, né? Então, a gente segue realmente, pega na mão do aluno e vai até o final. É só você não desistir, que tua farda vai chegar. A tua hora, a tua aprovação vai chegar. Amém? Amém. Vamos profetizar, vamos declarar. Agora, não adianta só declarar, tem que declarar e fazer por onde? Então, se estão aqui estudando, é porque estão passando pelo processo. O processo, ele machuca, ele é dolorido, mas a vitória é certa, né? Vamos embora. Gabarito, letra D. É só persistir. Cada um tem o tempo, né? O tempo de um pode ser agora ou do outro mais à frente, mas não desiste. Só não passa quem desiste. Beleza? Gabarito, letra D. Vamos para a questão de número 16. Questão de número 16. Estágio probatório é o período inicial de 3 anos, certo? De efetivo exercício do funcionário nomeado em virtude de concurso e tem por objetivo aferir a aptidão para o exercício do cargo, mediante a apuração dos seguintes fatores. Quais são os fatores, quais são os requisitos que são avaliados durante o estágio probatório? Ele quer o que não é. Pelo Estatuto de Igaraçu, a gente tem a idoneidade moral, tem assiduidade, tem produtividade, responsabilidade, disciplina. Gente, lembra do padre. Lembra do padre? A gente fez isso nas nossas aulas teóricas. São os fatores avaliados durante o período de estágio probatório. É o período inicial de 3 anos probatório. Eita, não é aqui não, calma. Estágio probatório. Probatório. Né? É o período inicial de 3 anos em que será avaliado se você, que passou por esse cargo, está apto às atribuições inerentes a esse cargo, né? Se você, de fato, tem habilidade para, de fato, exercer esse cargo. Né? Então, alguns fatores serão avaliados, dentre eles, padre. Aí tu lembra aí, da produtividade, assiduidade, disciplina, responsabilidade no desempenho das atribuições do cargo. E o quinto é o que, meu povo? A iniciativa, né? A capacidade de iniciativa. Então, no Estatuto de vocês não tem a idoneidade moral. A idoneidade moral tem na 6123, né? Que é o regime jurídico do servidor público do Estado de Pernambuco. Mas não tem na Lei Complementar 00 de 2010, que é o Estatuto de Igaraçu. Então, quais são os fatores? Seria produtividade, assiduidade, disciplina, responsabilidade, né? Então, tá aí, padre. Produtividade, assiduidade, disciplina, responsabilidade no desempenho das atribuições e responsabilidade do cargo e capacidade de iniciativa. Então, o mnemônico padre, gabarito letra A de aprovados. Vamos embora, meu povo. Questão de número 17. Acerca do estágio probatório previsto no Estatuto dos Servidores Públicos do município de Igaraçu, marca a alternativa incorreta. O estágio probatório é o período inicial de 3 anos de efetivo exercício, certo? Dentre os fatores a ser observado no período do estágio probatório está a disciplina e a assiduidade. Correto, nós temos padre, né? Acabamos de fazer uma. Produtividade, assiduidade, disciplina, responsabilidade no desempenho das atribuições do cargo e capacidade de iniciativa. Então, tá certo.
O servidor não aprovado no estágio probatório será exonerado. Errado. Aliás, espera aí, calma. Calma, tá certo. O servidor não aprovado, ele será exonerado, certo? Servidor não aprovado no estágio probatório, ele será exonerado. Até aqui tá certo. Ou, se estável, reintegrado, não. Reintegrado é o servidor que foi demitido ou exonerado ilegalmente. Ele será, caso ele for, ele não foi aprovado no estágio probatório, ele será exonerado. Ou, caso ele seja estável no serviço público, ele vai ser o quê? Reconduzido. Reconduzido. Reconduzido ao cargo anteriormente ocupado. Então, o incorreto é a letra C. A gente até viu aí, eu falei sobre essa situação, né? E letra D está certo. 120 dias antes de findar o período do estágio probatório, será submetida à homologação da autoridade a avaliação de desempenho. Então, não é só 3 anos de efetivo exercício, ele vai passar por uma avaliação do desempenho, tá certo? Beleza, tranquilo. Então, gabarita aí, letra C. Vamos para a questão de número 18. De acordo com a Lei Complementar 003/2010, a sindicância tem como principal finalidade. Gente, a sindicância, ele é um procedimento, ele é um procedimento preliminar de investigação, tá certo? Que vai apurar algumas infrações disciplinares. E a principal finalidade, ela pode... Quais são as consequências de uma sindicância? A gente tem um PAD, veja, deixa eu já trazer aqui a questão. Nós temos, eu não botei, deixa eu botar aqui uma folha em branco, rapidinho. Deixa eu dar voltar, duplicar aqui. Pronto. Deixa eu botar para cá. Pronto. Tanto a sindicância como o PAD, que é um processo administrativo disciplinar, são formas de apuração, são formas de apurar as possíveis... Não, peraí. São formas de apurar as infrações funcionais e aplicar as penalidades Jesus, apaga a luz, cadê? Eu quero o quê? As canetas. E aplicar as penalidades cabíveis. Ocorre que o PAD é um processo formal. O PAD, ele tem um rito pré-definido. O prazo do PAD, é de 60 dias. Admite prorrogação? Sim, prorrogável por igual período. Já a sindicância, ele é um procedimento preliminar de investigações. E ela vai apurar, ele apura as infrações funcionais de menor gravidade. E no caso aqui,
As consequências, quais são as três? Tem três consequências, né? Quais são as consequências? Consequências da sindicância. Eita, faltou botar o prazo, já eu boto. Vamos botar as consequências aqui. Primeiro, a consequência, arquivamento do processo. Segundo, instauração do processo administrativo disciplinar, do PAD. Ou aplicação das penalidades de advertência e suspensão. Mas a suspensão, se for de 30 dias, é PAD. Abaixo de 30 dias, aí seria suspensão, tá certo? Que é até 30 dias. Se for 30 dias, ele fala, ó. Sim, e deixa eu botar logo o prazo aqui, peraí. O prazo da sindicância é de 30 dias. 30 dias. Podendo ser prorrogável. 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 A critério da autoridade competente por igual período. Beleza? Beleza? Beleza, tranquilo. Mas, veja, quais são as penalidades que o PAD pode aplicar? Penalidades decorrentes de um PAD. Veja, o PAD ele fica com as infrações mais graves. Então, as penalidades são as mais graves, né? Se for suspensão de 30 dias, aí fica... aí depende de um PAD, aqui sindicância abaixo de 30. A sindicância, 3 consequências. O arquivamento do processo, ou instauração de um PAD, porque verificou que a infração funcional é de maior gravidade, então fica a cargo do PAD, ou aplicação da penalidade de advertência ou suspensão. Já no PAD, quais são as penalidades possíveis? As demais, suspensão de 30 dias, demissão, aí vem a cassação de aposentadoria e de disponibilidade, disponibilidade, e cassação de aposentadoria. Também tem a destituição, destituição, cargo comissionado, cargo em comissão e função de confiança, né? Beleza? Tranquilo? Pronto. Então, ó, de acordo, ele quer saber da sindicância. Eu já fiz logo aí o que é que difere um do outro, prazo 30 da sindicância, podendo prorrogar a critério da autoridade por mais 30. Aí o PAD é 60, podendo até prorrogar se houver, dependendo da circunstância do caso, né? Mas, voltando para a sindicância, qual é a principal finalidade? Aplicar penalidades graves após... Não seria penalidade grave, porque aí seria o PAD, e não seria processo judicial, né? É um processo administrativo, né? Processo disciplinar administrativo. Mas aplicar penalidades mais graves seria através do processo administrativo disciplinar, o PAD. Apurar infrações penais. Não cabe ao PAD nem à sindicância. Investigar de forma preliminar irregularidades funcionais, podendo resultar em arquivamento, aplicação de penalidades ou instauração do PAD, letra C, gabarito da gente. Beleza? Vamos embora. Questão de número 19. Conforme o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Igaraçu, após a conclusão da sindicância, poderá ser aplicada diretamente as seguintes penalidades. Demissão por falta grave. Demissão é PAD, né, gente? Suspensão superior a 60 dias. Não seria pela sindicância, porque sindicância é abaixo de 30. Cassação de aposentadoria, seria o PAD. Advertência. Então, sindicância, advertência ou suspensão até 30 dias. Abaixo de 30 dias, não pode ser mais.
Destituição de cargo em comissão também através do PAD. Beleza? Gabarita aí, letra D. E nossa última questão, para a gente finalizar, né? Nossa live aí, minha participação, né? Vocês ainda vai ter aí uma série de professores aí trazendo as demais disciplinas aí para que vocês estejam preparados no edital. Vocês vai olhar, vai ter disciplina a disciplina, tópico a tópico do teu edital. Bora lá, questão de número 20. De acordo com o disciplinado do estatuto, de acordo com o disciplinado no estatuto dos servidores públicos do município de Igaraçu, não constitui espécie de penalidade administrativa ao servidor. Quais seriam as espécies de penalidade ao servidor? Quais dessas não constitui? A advertência seria uma penalidade? Sim, a gente já viu até pela sindicância, né? Demissão através do PAD. Exoneração, meu povo. Exoneração nem é punição. Exoneração não é penalidade. Exoneração, você vai ser exonerado de ofício ou a pedido, e a exoneração por você não ter ser considerado apto no estágio probatório, ou você tomou posse e não entrou em exercício. Lembra que você vai ser exonerado de ofício? Então, o gabarito aí não constitui espécie de penalidade, letra C. Olha aqui as espécies de penalidades que está aí na Lei Complementar 003. Sua cassação 3D. Suspensão, sua cassação 3D. Suspensão, advertência, cassação da disponibilidade e aposentadoria, demissão, destituição de cargo em comissão e destituição de função gratificada. Então, exoneração, aí nem é punição, não é penalidade, é apenas o rompimento do vínculo funcional. Tá certo? Meu povo, eu fico por aqui. Foi um prazer enorme estar aqui nesse domingo maravilhoso com vocês. Fiquem todos com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Cheiro da prova, meu povo! Tchau, tchau!